Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre mudança de variável para funções de várias variáveis. Quando a gente está no cálculo 1 e a gente tem o teorema de função de mudança de variável, ele fala que para uma função de uma variável f, então a integral da f de φ de A até φ de B é integral da f composta com a φ vezes a filinha de A até B, onde essa φ é como eu estou fazendo a mudança de variável. Eu vou chamar o x de φ de U, e aí, então, a gente tem que a composição aqui da f com a φ, e aqui a filinha que aparece. Então, eu preciso que essa φ seja uma função derivável. Como que a gente vai fazer isso no caso de termos várias variáveis? Para isso, a gente vai precisar de transformação, que a gente viu na aula passada. A gente vai, então, precisar de transformações que vão do Rn no Rn, e aí a gente vai compor uma função de várias variáveis com uma transformação, e essa filinha aqui, no nosso caso, vai ter a ver com o determinante da matriz jacobiana dessa transformação, tá bom? Então vamos ver como é que segue o enunciado do teorema de mudança de variável. Vamos considerar, então, uma transformação de um domínio que está contido no Rn a valores no mesmo Rn, essa transformação é de classe C1, ou seja, com derivadas parciais em relação a cada uma das n variáveis, e essas derivadas parciais são contínuas, e vamos considerar um subconjunto do domínio. Esse subconjunto B, ele é limitado e tem fronteira contida num número finito de conjuntos suaves, ou seja, essa fronteira é minúscula e ela não vai atrapalhar a gente em nada. Vamos supor que esse B e a fronteira estão contidos no domínio da transformação, que é injetora e tem determinante da matriz jacobiana diferente de zero para todos os pontos desse B. Se a gente considerar, então, uma função do Rn a valores reais, que seja limitada e contínua nesse T de B, ou seja, então agora a gente está considerando esse T de B aqui como um subconjunto do Rn, então eu vou calcular a f nesse T de B, portanto eu estou mexendo com a composição da f com a t, que tem sentido, porque o T de B está contido no domínio da f, então a integral da f no T de B vai ser a integral dessa composição no B, vezes o valor absoluto do determinante da matriz jacobiana. Bom, numa situação geométrica do R2, para a gente ver o que está acontecendo, se a nossa transformação sair do R2 for no R2, e eu tiver a minha f do R2 em R, então aqui eu estou considerando a t saindo de um rachurado B, e a t leva esse B no T de B, né? Então a imagem do conjunto B pela T, esse T de B, esse outro rachurado aqui. E o teorema diz o quê? Diz que a integral da f no T de B é igual à integral da composição no B, e aí eu conserto a mudança de variável com esse pedacinho aqui, que é o valor absoluto do determinante da matriz jacobiana da transformação T. Então, a nossa composição está daqui para cá, né? Está saindo do R2, indo no R, e essa é F bola T. Então, o que o teorema diz é, em vez de você calcular essa integral aqui, você pode calcular essa integral aqui, que num primeiro momento parece mais difícil, né? Mas a gente vai ver que não.
Vamos retomar, então, as coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. E vamos pensar da mesma forma como esse desenho em relação a essas coordenadas. Considerando, por exemplo, um A que seja esse retângulo aqui, então, uma transformação definida nesse retângulo que está contido no R2, a valorzinha R2 que é dada por coordenadas polares, então aqui eu vou chamar de x, essa primeira coordenada, e y, então xr cosseno e yr seno de θ, né? E aí, em particular, a gente já verificou que x² mais y² é igual a r². Então, o que nós temos é o seguinte, se a gente considera aqui Rzinho e θ, o eixo θ, e considera esse retângulo A aqui. Então, aqui, por exemplo, digamos que seja 2π, e digamos que aqui seja o R, esse R grande aqui. Aqui é a origem, então o A seria esse retângulo rachurado aqui, que está meio tortinho, mas para vocês entenderem. Esse retângulo rachurado A. E o que essa transformação T faz? Bom, eu vou considerar agora aqui minha mudança de coordenada aqui, meu outro eixo xy, e nós vimos que para cada x igual a r cosseno, y igual a r seno, cada r que eu dou, eu estou mapeando um pedacinho aqui de um segmento aqui, por exemplo. A gente viu na aula passada que se eu pegasse um R0 aqui, parado, e variasse só no θ, eu teria, por exemplo, uma circunferência de raio R0. Então, R0 seria aqui, e R0 seria aqui, ó. Aqui, menos R0, menos R0. Conforme eu ando com R aqui, ele vai de 0 até R1, eu teria, digamos, aqui o R1, e aqui, ó, eu vou ter uma circunferência, e ela vai lá para baixo. Ficou bem justinho, a minha circunferência está indo lá para baixo. E eu estou transformando, então, esse pedaço rachurado nesse pedaço rachurado aqui, ó. Tá? Onde supõe aqui, ó. Vamos fechar a nossa circunferência aqui. Aqui é R, aqui é menos R. Suponha que aqui embaixo também é menos R. Então, você está transformando esse retângulo aqui nesse círculo rachurado, né? Conforme o R varia de 0 até R1, você vai fazendo vários círculos aqui e preenchendo várias circunferências e preenchendo esse nosso círculo, tá? Isso é o que a transformação T faz. Então, com relação ao nosso teorema de mudança de variável, a gente pensa, o que é mais fácil fazer? Integrar nesse círculo ou integrar num retângulo bem facinho desse aqui, onde a gente pode de cara usar o teorema de Fubini? A gente vai ver que é mais fácil sempre integrar em figuras retinhas assim, e é por isso que a gente usa essas mudanças de coordenada, para integrar em figuras mais fáceis. Por exemplo, vamos pensar agora em coordenadas cilíndricas. Então, nós temos aqui um conjunto A do R3, que é um cubinho aqui, ó.
um retângulo, né, do R3. Nós vamos fazer aqui, esse retângulo. Por exemplo, eu tenho coordenada R, a coordenada θ aqui e a coordenada Z. Eu estou vendo aqui que o R vai de 0 a R, digamos que o R é aqui. O θ vai de 0 a 2π, digamos que 2π seja aqui. 2π. E digamos que o Z vai de 0 a 1. Vamos fazer um 1 aqui, ó. Então, o que nós estamos considerando? Nós estamos considerando esse retângulo no R3, aqui, ó. Ops, torto. Cadê o minha borracha aqui? Beleza, mais ou menos isso, né? Onde esse retângulo do R3, né, esse cubinho aqui, entre aspas, está sendo levado pela transformação. Ele vai ser levado num cilindro aqui, ó. A gente vai fazer o eixo, esse aqui, x, esse aqui vai ser o nosso y, e o z no z, e essa é a nossa transformação t. O x² mais y², a gente já tinha visto x², né, para esse xy, que é R2, e o z, ele varia de 0 a 1, continua variando de 0 a 1, a gente já tinha visto isso na outra aula. Então, eu consigo perceber que eu vou ter o raio aqui de 0 a R, então, aqui, no meu plano XY, deixa eu fazer uma circunferência mais ou menos aqui. Vou rachurar ela inteira para não ficar esse horror. Aqui no R grande, aqui no R grande, no Y. Aqui atrás, no X, é menos R. E para cá, no Y, é menos R. Tentem ver esse círculo aqui como sendo na altura z igual a 0. E aí a gente vai tomar o z igual a 0 até z igual a 1 e vai andando com esse círculo, que ele é todo preenchido, porque o R varia desde raio 0 até raio R, então ele vai preenchendo até chegar no círculo de raio, na circunferência de raio R, mas vai preenchendo e vai ficando um círculo, então. E esse z de 0 a 1, digamos que 1 seja aqui, então nós vamos ter aqui na altura 1 também um círculo. E aqui, ó, vou fechar aqui o meu cilindro. Esse meu cilindro aqui, com isso que a gente tem aqui, ele é um cilindro sólido, tá? Então, aqui na altura 1. Então, a pergunta de novo. O que é mais fácil integrar? Nesse cilindro ou nesse retângulo do R3? É muito mais fácil no retângulo do R3. Aí a gente consegue claramente usar o teorema de Fubini e fazer coisas muito mais simples do que eu ficar integrando num domínio que é curvado, assim, dessa forma. Beleza. Quando a gente tem coordenada esférica, a mesma coisa. A gente tinha visto na aula passada que, se eu considerar esse aqui como sendo o x, essa coordenada aqui como sendo y, e essa coordenada aqui como sendo z,
Se vocês fizerem x² mais y² mais z², dá ρ², né? Calcula bonitinho, isola alguns termos, cancela, vocês vão ter essa igualdade aqui. Ou seja, isso aqui está nos dando uma esfera de raio ρ, no R3, né? Então, o que a gente vai ter é, quando a gente considera esse paralelepípedo no R3, paralelepípedo reto, então a gente está com um retângulo reto aqui, de novo, pegamos as coordenadas, digamos, ρ aqui, digamos que essa aqui seja o θ, na ordem que está dada aqui, ó, nessa ordem aqui, e esse aqui é o φ. O ρ, nós vamos pegar de 0 a r, por exemplo, digamos que r seja aqui. O θ de 0 a 2π. 2π, e o φ de 0 a π. Por exemplo, aqui até aqui, π. Então, a gente está, de novo, mexendo com um retângulo aqui no R3. Ficou meio tortinho, né? Para variar. Estou fazendo a minha transformação, T, e essa transformação, ela vai levar em 3 coordenadas, que é x, y, z. Mas em que figura? A gente vai ver que vai levar na esfera, né? Vou fazer aqui. Então, o nosso ρ, aqui ele varia de 0 a r, eu vou ter, no final das contas, digamos que aqui seja r, r e um r aqui, ó. Eu vou ter aqui uma... Eu vou ajeitar esse desenho aqui, para vocês entenderem. Isso aqui está lá, passando lá atrás. O R vai ser aqui, ó. O R no X. Esse aqui, esse ponto aqui é o R no Y. E esse aqui é o R no Z. Passando lá atrás, ó. O eixo X vai lá atrás. O eixo Y continua também, o eixo Z continua também. Né? Então, vamos olhar isso aqui como uma esferinha, tá? Conforme eu vario o ρ de 0 a r, eu vou fazendo esferinhas de raio ρ, que vai desde um ponto, quando o ρ é 0, e vai preenchendo até chegar à esfera de raio r. Então, aqui, quando eu transformo todo esse meu retângulo aqui, eu chego nessa esfera preenchida aqui, esse sólido aqui. Então, a pergunta de novo: o que é mais fácil? Eu integrar numa superfície dessa daqui, ou num sólido como esse, ou é mais fácil eu considerar essa outra figura? Né? Então, a gente vai ver que é sempre mais fácil considerar essa. É mais fácil, então, integrar sobre uma figura assim, tá? Beleza. Aqui, de novo, a questão das coordenadas esféricas. Então, vamos para um exercício. A gente vai considerar um P no R2, que é um paralelogramo, com vértices estes daqui. Queremos calcular essa integral sobre o P, e vamos aplicar o nosso teorema de mudança de variável. Vamos considerar essa transformação que leva um parzinho UV em T, em U mais V, vírgula V. O que está acontecendo? Olha, se a gente calcular T de 0, 0, T de 0, 0 está dando quanto? 0, 0, certo? Então, esse aqui é 0, 0. Então, ele está levando o ponto 0, 0 no ponto 0, 0. Esse ponto aqui, ó,
A transformação está levando nesse ponto aqui. Se vocês colocarem t de 0, 1, ela está levando no 1, 1. Ó, quando você colocar 0 no U e 1 no V, vai dar 0 mais 1, que é 1, e 1 no V, que é 1. Então, vai dar 1, 1. Então, está levando esse ponto aqui, nesse ponto aqui. E vocês conseguem demonstrar que está levando essa reta nessa reta aqui, né? O segmento aqui, nesse segmento aqui. Analogamente, a gente consegue observar que essa transformação está levando o 2, 1 no 3, 1, né? Ó, T de 2, 1, é 2 mais 1, que é 3,1. E o 2, 0 no 2, 0. Então, o que é mais fácil? A gente calcular uma integral nesse paralelogramo aqui, que é uma figura tortinha, ou nesse retangulinho super simples da gente integrar e já usar o teorema de Fubini? A resposta é aqui, né? Então, para isso que a gente faz mudança de variável, para o processo de integração ficar muito mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar a matriz jacobiana da nossa transformação. Qual era a nossa transformação? Olha aqui. U mais V, o V está levando em U mais V, vírgula V. Então, a matriz jacobiana deriva a primeira coordenada em relação a U e dá 1. Deriva a primeira coordenada em relação a V e dá 1. Deriva a segunda coordenada, função coordenada em relação a U, a segunda, olha, não tem U, então é 0 ali. Aqui. E deriva a função, segunda função coordenada em relação a V e dá 1. O determinante dá 1, que é diferente de 0. E aí, pelo teorema de mudança de variável, a gente sabe que a integral sobre o P, que é um T de R, é integral sobre o R. Simplesmente isso não. Aí esse cara daqui, está fazendo o papel da nossa função f pequena. E eu tenho que fazer a f composta com a t, que é a minha transformação, para ter isso aqui, ó. Esse cara aqui é o jacobiano que está entrando aqui, ó. Né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer f composta com t de uv. T de u, v. Mas como que era a minha t de uv? Ela era, então, repito aqui o f, t de uv era u mais v, vírgula v. U mais v, vírgula v. E se a minha f de xy é x mais y, ou seja, f da coordenada x com a coordenada y dá a soma dessas coordenadas, o que eu tenho que fazer aqui é somar essas coordenadas, que vai dar u mais 2v, esse v com esse v, que é o que está escrito aqui, ó. Certo? Beleza, então aí eu estou integrando sobre um retângulo, que fica bem facinho de eu ver o que está acontecendo, então eu venho para esse retângulo aqui, ó. Então isso faz eu vir para esse retângulo, que eu vou para o domínio da transformação, e eu sei agora claramente que esse retângulo varia, a primeira variável está de 0 a 2 e a segunda variável de 0 a 1, né? Então eu consigo ver, olha aqui. Essa integral de dentro, ela é uma integral em V, e V está variando de 0 a 1, aqui, olha o Vzinho aqui. E o U está variando de 0 a 2. Calculando essa integral, a gente chega no resultado 4. Beleza, agora vamos calcular, então, a área da região que é limitada por essa elipse aqui. Conhecido esse círculo, tá? Então, aqui a gente está todo um círculo de raio que vai desde 0 até B. E aqui, B nós vamos considerar positivo, tá? E aqui, A e o B também.
a gente tem uma elipse e a gente vai considerar toda a área de dentro, a gente quer calcular qual é essa área. Vamos considerar então essa transformação, que leva um parzinho UV, olha aqui, UV. Nesse parzinho aqui, onde essa primeira coordenada aqui eu estou chamando de x, e a segunda coordenada aqui eu estou chamando de y, conforme o que está escrito aqui. Então, se a gente observar, a gente está transformando um círculo numa elipse, com essa transformação t. Basta a gente observar que 1 é x² sobre a² mais y² sobre b², que nem a gente tem aqui, ó. E aí, substituindo o valor, esse valor aqui de x, então eu vou ter AU sobre b² no x², e depois esse 1 sobre a² eu estou colocando aqui, ó. Depois y, ele é o v, que eu vou substituir aqui. Esse a² eu corto com esse a² aqui, vai ficar o quadrado sobre b² mais b² sobre b², ponho 1 sobre b² em evidência, fico com o 2 mais b2. Quando eu passo esse b² para esse lado aqui, ó, do 1, vai ficar b², que é o que eu tinha aqui, ó. Tá? Só para vocês observarem que faz sentido esse desenho que a gente colocou aqui. Então, vamos lá. Vamos aplicar o teorema de mudança de variável. A gente está nas condições do teorema, temos a transformação injetiva e o determinante da matriz jacobiana, ele é dado dessa forma e ele não se anula em nenhum ponto do C. E aí, pelo teorema de mudança de variável, a integral no T de C, e aqui eu estou considerando 1, é integral no C do quê? 1 vezes o determinante. Por que eu estou com esse 1? Porque eu quero calcular a área, né? Lembra que essa questão de volume é integral de 1 dv? Então, como aqui no caso particular é a área, no R2, né? A gente está considerando que o volume no R2 nós vamos chamar de área. Então, em vez de escrever D de V, eu vou escrever D de A aqui. E aí é só eu calcular essa integral bonitinha. Esse A sobre B aqui, ele não varia, ele pode sair para fora da integral, e eu vou calcular a integral nesse círculo, e ele está falando para a gente assumir que a gente já sabe a área do círculo, tá? Então, já sabendo a área do círculo, que é essa área aqui, eu vou poder colocar isso aqui, ó. Π raio ao quadrado. E qual é o raio do círculo? B, tá? Então, a gente vai ficar com πAB. Essa é a área dentro, então, da nossa elipse. Ok, vamos para outro exemplo. Calcule a área da região plana P no primeiro quadrante, compreendida entre as circunferências de raio 1 e 2. Vamos considerar agora uma transformação que é de coordenadas polares. E vamos observar que, para a gente conseguir esse pedaço no primeiro quadrante aqui, que vai do raio 1 até o raio 2, né? Então, a gente está com isso aqui, ó, essa parte aqui. Certo? Beleza. E aqui a gente vai observar que eu vou transformar a nossa transformação, pega esse retângulo e transforma nesse pedaço rachurado azul. Ok. A gente tem uma transformação que é injetiva e a gente observa que ela é de classe 1, né? Porque cada coordenada
a gente consegue derivar em relação a todas as variáveis e elas são contínuas, etc. A gente percebe que o T de C dá o E nosso, que a gente quer, e o nosso determinante, como a gente viu na aula passada, então já é bom saber de cabeça o determinante dessas transformações clássicas, cilíndrica, esférica e polar. Esse cara aqui dá R, que é positivo. Então, pelo teorema de mudança de variável, a gente tem essa parte azul. A gente quer calcular a área, certo? Então, cálculo de área é 1 dA sobre o pedaço que a gente quer calcular, que é aquela parte rachurada em azul aqui, ó, voltando, essa parte rachurada em azul, ó, que é a região plana no primeiro quadrante, entre as circunferências de raio 1 e 2. Beleza? Então, voltando lá, vai ser 1, isso. Mas pelo teorema de mudança de variável, é a mesma coisa que a gente calcular no C, que é o domínio da transformação. Aqui a gente tem um 1, que continua 1 quando eu faço a composição com a transformação, porque a minha F'inha, estou considerando ela constante igual a 1, então, mesmo que eu esteja compondo com a minha transformação, essa de coordenadas polares, continua dando 1, e esse Rzinho aqui é esse determinante aqui da jacobiana da transformação. E aí, a gente calcula essa integral no C, que a gente vai observar que o C é dado como um retângulo, né? Variando em termos do R e do θ, que é o que estava desenhado na figura anterior aqui, ó, né? E como a gente quer daqui até aqui, então a gente vai pegar o nosso θ de ângulo 0 até π/2, por isso que foi pego até π/2 aqui, porque eu quero só até aqui, né? Então a gente volta para lá, a gente vai variar com o raio de 1 a 2 e o θ de 0 até π/2. Então, essa integral aqui, ela vai ser integral de 1 a 2 no R'inho, e no θ, por exemplo, ela vai ser de 0 a π/2, de 0 a π/2. Porque eu quero só no primeiro quadrante, então vai de ângulo 0 até ângulo de 90 graus, que é o meu π/2, né? E aí eu continuo com esse R aqui. Aí é só eu calcular essa integral aqui, que é simples de calcular, tá? E eu vou chegar no 3/4 de π. Beleza, e agora não é mais área que eu quero calcular a integral de y dx dy sobre esse d, onde esse d é esse setor aí, ó, conforme está o desenho. Então, eu tenho raio de 0 a A, ou seja, raio desde aqui até esse tamanho A aqui, né, que vai fazer preencher daqui até aqui, tudo. E o θ está variando de π/3, que é esse ângulo aqui, até 2π/3, que é esse ângulo aqui. Então, eu estou com toda essa parte rachurada aqui, que é esse setor. Então, eu quero fazer mudança de variável, eu não quero integrar sobre esse setor, eu quero um negócio mais simples. A gente vai considerar, então, esse retângulo bonitinho. E esse retângulo bonitinho, eu vou transformar ele naquele setor. E daí, em vez de calcular minha integral naquele setor, eu componho com a transformação que faz essa coisa e, em vez de calcular na imagem da transformação, eu calculo no domínio da transformação, que é mais simples, que é exatamente esse retângulo. Então, a gente vai considerar
é a transformação de coordenadas polares, a gente já sabe de cor que o determinante dessa transformação é R, pelo teorema de mudança de variável. Então, a integral nesse cara D, lembrando que esse cara D aqui é o T de R, né? E eu não quero calcular a integral nele, eu quero calcular no R, então o que eu vou fazer? Compor com a T, então essa seria a minha funçãozinha f, mas esse cara daqui, ó, tá fazendo o papel de x, e esse cara daqui de y. Então, quando eu calculo f de t de r θ, vai dar f de xy. E qual que é a minha f de xy? Só y. Então, eu vou escrever aqui, ó, aqui em cima. O que eu estou usando é uma f de xy que leva esse par xy só no y. É essa f que eu estou usando. Daí, quando eu calcular f, e quando eu compuser, né, f com a t, calcular f, aqui eu vou ter f disso tudo, e o que a f faz? A f pega um par e leva na segunda coordenada. Qual é a segunda coordenada? R do seno de θ. Então, vai ficar aqui, ó, R seno de θ, seno de θ. Por isso que o R seno de θ tá aqui, que é o y, então eu coloquei aqui de vermelho, de vermelho. Esse R aqui é o determinante, tá? Que vem no determinante da nossa transformação T. Então, eu vou ficar com R2 seno de θ. Aonde? Nesse retangulinho aqui, ó, dr dθ. E nesse retangulinho vai ser fácil de eu fazer, olha. Eu vou fazer integral, o R está variando de 0 a A, e o θ está variando de π sobre 3 a 2π sobre 3, ó. E aí eu calculo essa integral, que agora vocês já sabem calcular, e vai dar a 3 sobre 3. Com isso, então, a gente termina a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Mais adiante a gente vai fazer mais exercícios sobre isso. Tchau, pessoal.